Oi gente, tudo bem? Vamos lá, vamos gravar uma aula aqui. Eu ia fazer aula com slides, mas não consegui me acertar com o programa. Vamos na raça mesmo, vocês têm os slides, estão lá no Moodle, né? Então vocês podem acompanhar por lá. Se alguém não tiver, me escreve, me manda uma mensagem que eu envio os slides, tá? Vamos começar retomando, né? Para fixar o nosso ponto de partida daqui para frente, né? Retomando algumas coisas que a gente já viu nas primeiras aulas, né? Que tem a ver com a natureza da filosofia e por que é que a lógica interessa a filosofia. Se a gente vai estudar lógica em filosofia, eu já falei para vocês que praticamente qualquer lugar do mundo, né, em qualquer curso do mundo, vocês vão ter basicamente o mesmo curso de lógica, né, tirando uma outra exceção, né. E por que que em todo e qualquer curso de filosofia a gente estuda a lógica, né? Obviamente porque a lógica é considerada como fundamental para a filosofia. O que a gente quer saber então é por que que a lógica é fundamental para a filosofia. Para saber por que que a lógica é fundamental para a filosofia, a gente precisa saber duas coisas, obviamente, né? Primeiro, por que que o que é a filosofia, e segundo, o que é a lógica. E em seguida fazer uma correlação entre as duas, né? Mostrar como as duas estão entrelaçadas, imbricadas, né? Bom, a definição que eu apresentei para vocês, e antes da gente voltar a essa definição, né, eu quero dizer as coisas que eu já disse, né? Definições em filosofia nunca são um objetivo, nunca são tampouco um ponto de partida axiomático, uma coisa que deve ser tomada como a última palavra, né? Mas elas têm uma função diferente, né? Muitas vezes filósofos tentam definir certos aspectos da realidade, né, através de conceitos, mas às vezes também conceitos ou definições de conceitos têm uma função mais instrumental, mais operativa, mais porque não pedagógica, que é o caso dessa, né? Minha intenção com essa definição não é dizer para vocês como vocês devem entender filosofia, mas sim tentar capturar, né, didaticamente aquilo que filósofos fazem quando fazem filosofia, né? Porque o que vocês aprendem lá no ensino médio, né, sempre aprenderam a filosofia é o amor pelo saber, mas se alguém te perguntar o que você faz, está estudando filosofia, né, e você fala, bom, eu amo saber, parece que você fica o dia inteiro, né, numa rede, né, olhando o pôr do sol, tomando uma água de coco, né, e não é bem isso que acontece. Então, vamos lá para a nossa definição. Antes de chegar a ela, um pouco mais suspense, né? Lembra vocês, né, também que a gente viu que para definir uma área de conhecimento, para definir uma ciência, para definir uma área de estudos, né, a gente basicamente precisa pelo menos de duas coisas, né? Nem sempre é suficiente, mas pelo menos a gente precisa de duas coisas. Definir o que é o objeto dessa ciência, ou seja, o que ela estuda, né? E definir o método pelo qual ela estuda isso, né? Por exemplo, a física estuda os objetos materiais, né? A matéria, e utiliza como método o método matemático dedutivo, hipotético nomológico dedutivo, né, como vocês quiserem chamar, utiliza um método científico com recurso à matemática e assim por diante. Isso define o que é a física, né? Às vezes definir simplesmente o objeto, ou seja, o que é estudado não é suficiente, né? E às vezes definir um método, ou seja, como se estuda isso também não é suficiente, né? Dois exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Primeiro, a astronomia, de um lado, né, o estudo dos corpos celestes, suas relações, seus movimentos, sua natureza e assim por diante, né? E a astrologia, por outro, né? Adivinhar o futuro através da posição de certos astros escolhidos pelos babilônios, né? Há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, né? Bom, ambos têm como objeto, ou têm como estudo, aparentemente a mesma coisa, né? Corpos celestes, os planetinhas, as estrelas, as constelações que aparecem em uma e em outra são as mesmas, né? Pelo menos um subconjunto delas, né? Mas, obviamente, a gente vai chamar a astronomia de ciência e não a astrologia de ciência pelo método que elas utilizam, né? Um método científico, né, contemporâneo é aquele utilizado pela astronomia, o método da antiga sabedoria lá dos que fizeram pela primeira vez os horóscopos, né, é utilizada na segunda, tá? Embora aqui tenha um juízo de valor, é claro, né, não sejam ingênuos, né? Dizer que uma coisa não é uma ciência também não é o fim do mundo, né? Há coisas muito importantes que não são ciências, por exemplo, a filosofia, por exemplo, o direito e assim por diante, né? Mas enfim, quando a gente quer definir uma ciência, é bom a gente definir sempre, identificar sempre pelo menos seu objeto e seu método. Então, minha definição vai tentar dar uma apresentação do que é o objeto da filosofia, o que ela estuda e qual é o seu método, como é que ela faz isso, né? E detalhar um pouco mais para
coincidir com a prática cotidiana dos filósofos no seu dia a dia. Cotidiano no seu dia a dia é uma redundância, perdão, tá? É o cansaço da quarentena. Então a definição é a seguinte, suspense, vamos lá. A filosofia é a disciplina que investiga, através do discurso argumentativo, reflexivo e crítico, aqueles problemas, aquelas perguntas que não são respondidas nem pelas demais ciências, nem pelas demais práticas humanas. Vamos lá. A filosofia é uma disciplina que investiga como, através de um método que é argumentativo, reflexivo e crítico, o que? O seu objeto. Os problemas que não são respondidos pelas ciências, pelas demais ciências e pelas práticas humanas. O que eu quero dizer com isso? Vamos agora destrinchar essa definição. Primeiro, a filosofia, isso que a gente chama de filosofia, né, no Ocidente, nos últimos 2.800 anos, né, é uma certa coisa, hoje. Tá? É uma disciplina. Por que eu uso a palavra disciplina, né, e não uso a palavra a ciência, ou área do conhecimento, ou ramo do conhecimento e assim por diante, né? Porque disciplina tem já embutido no seu uso em português essa ideia de ser uma área de conhecimento, né? A gente fala em disciplinas dentro das várias áreas acadêmicas, a gente fala, por exemplo, da filosofia, ou da história, ou da química como disciplinas diferentes, quando a gente fala, por exemplo, do currículo do ensino médio, então pega essa ideia, né, de que, bom, é um tipo de saber que tem um certo objeto, né? Bom, o cachorro ouviu um passarinho. Bom, onde é que eu estava? Isso. E além disso, outro aspecto importante da palavra disciplina tem a ver com, primeiro, um outro significado que ela tem em português, né? Que é de você seguir regras, né? Ser, digamos assim, disciplinado, né? Você seguir aquilo que está ditado, seguir um programa, né? E em filosofia, essa disciplina intelectual é fundamental. A filosofia é uma disciplina da mente, né? Por exemplo, Tschernhaus tem um livro famoso que se chama justamente A Medicina da Mente. Ela é usada para, digamos assim, corrigir as doenças da nossa mente, tá? É uma ideia antiga, né, que reaparece o tempo todo na história da filosofia, que também é interessante porque a palavra disciplina capta isso. E finalmente, um terceiro elemento que me faz escolher essa palavra é porque disciplina vem do latim, né, discere, né, de onde vem, por exemplo, a palavra discente, né, vocês que estão aprendendo são os discentes, né, que fazem o ensino, né, o discere, né, discere é um verbo, né, que significa aprender, né, o processo de ensino e aprendizado, e eu faço o docker, né, o professor em geral faz o docker, por isso é o docente, né, é aquele que diz o que deve ser, né. Mas a filosofia é uma disciplina nesse sentido porque ela é uma prática que envolve o ensino e a aprendizagem, né, para usar expressões que os pedagogos utilizam o tempo todo, né. E isso é muito claro, né? Em filosofia a gente tem sempre essa relação, né, de estar aprendendo. Nós relemos os clássicos da filosofia porque eles nos ensinam alguma coisa, né? Nós queremos interpretar os textos porque eles são capazes de nos educar em um sentido bastante amplo, que inclui então essa disciplina da mente, essa medicina da mente que a filosofia propõe. Bom, dito isto, né? Mas basicamente, se vocês não quiserem lembrar tudo isso, disciplina é uma área do conhecimento, um tipo de conhecimento particular, tá? Que investiga o quê? Ou seja, qual é o objeto dela, né? Antes a gente vê o método, que é onde vai importar para a gente para definir por que a lógica importa para a filosofia, por que os argumentos importam para a filosofia, e você já deve estar desconfiando que tem uma relação, porque apareceu aí argumentativo, né? Antes da gente ver qual é o método da filosofia, deixa eu falar umas coisas a mais sobre o que é investigado pela filosofia, sobre o que se debruça, né, essa disciplina, esse modo de conhecer particular que é a filosofia. E eu defini isso, né, eu tento captar esse objeto de estudo da filosofia dizendo que ela estuda os problemas que não são respondidos pelas ciências e pelas demais práticas humanas, tá? As palavras que aparecem aí são também importantes, né? O primeiro é a ideia de problema. Uma coisa que é fundamental, pelo menos para mim, né? Claro que algumas pessoas vão discordar disso, mas é uma abordagem que é possível, que eu costumo adotar, né? É imaginar, trabalhar com a filosofia como se ela, basicamente, se importasse
operasse sobre problemas, né? A gente não tem, em filosofia, não é tão importante a figura do filósofo, ou às vezes as pessoas quando vão começam a fazer filosofia, querem fazer uma pesquisa, elas falam de um tema em filosofia, eu quero estudar o tema do amor em Platão, ou da felicidade em Aristóteles, tá? Um problema não é um assunto, um problema não é um tema, um problema não é uma ideia, um problema não é um autor, um problema não é um livro, né? Um problema é uma pergunta, né? Uma pergunta, portanto, termina com um ponto de interrogação, pelo menos a gente pode reformular sempre como um ponto de interrogação no final, mas não é todo tipo de pergunta. Há algumas características dos problemas que são típicas da filosofia, né? E está contido nessa ideia. Primeiro, vocês já encontraram, obviamente, a palavra problema na língua portuguesa, né? Ela tem vários significados diferentes. Um problema é alguma coisa que um obstáculo que a gente enfrenta, né? Tem um problema para resolver hoje à tarde no banco, né? Ou minha dissertação deu um problema, eu preciso mudar isso. Bom, mas um problema também é uma pergunta. Quando vocês estudam matemática no colégio, no ensino fundamental, lá vocês resolvem problemas, que são basicamente questões matemáticas formuladas na língua portuguesa, né? Se Joãozinho tem 7 maçãs, deu 2 para Maria e 1 para Maricota, quantas maçãs tem Joãozinho? O problema é uma pergunta, e perguntas são de vários tipos diferentes, né? Então o problema é também qualquer tipo de pergunta. Há perguntas que admitem respostas que aparentemente são diferentes, divergentes, mas que obviamente não são excludentes, que podem ser a resposta correta dependendo do ponto de vista em que a gente se coloca, do momento, né? Se eu pergunto, por exemplo, que horas são, você me responde agora, são tantas horas da tarde. Se eu perguntar isso à noite, daqui a algumas horas, você vai me dizer, são tantas horas da noite. Não é porque eu respondi uma vez com uma resposta e outra vez com outra que a pergunta tem respostas diferentes ou qualquer resposta vale, né? Se eu perguntar para alguém qual é o melhor time do planeta, aqueles mais sensatos dirão que é o Palmeiras. Outras pessoas vão dar respostas diferentes, né? Porque, em um certo sentido, a gente admite que há a possibilidade de várias respostas diferentes, admite que a subjetividade, isto é, o ponto de vista de quem faz a pergunta, é determinante nesse tipo de interrogação. Já problemas são de uma natureza ligeiramente diferente. Problemas, eles têm a característica de que eles exigem uma resposta, eles colocam a pergunta e exigem uma resposta, mas as respostas que a gente dá a esses problemas são de um tipo particular. Primeiro, em relação ao tipo de pergunta, vocês vão aprender ao longo do curso, mas perguntas filosóficas, problemas filosóficos, são caracterizados normalmente por serem universais, a priori e abstratos. São universais porque se aplicam a todos os casos. A gente não quer saber qual é a melhor sociedade para Guarapuava em 2020, mas a gente quer saber qual é a sociedade justa, em absoluto, né? De todo o universo, qual seria a melhor sociedade. O Platão vai lá e responde, o Hobbes ou Locke vão lá e respondem. Além de serem universais, né? A gente não quer saber, por exemplo, quanto tempo se passou. A gente quer saber o que é o tempo, qualquer tempo, todo o tempo, e assim por diante. Além de serem universais, perguntas filosóficas são a priori. Isso tem a ver com o fato, justamente, do objeto das perguntas, né? Não são aquelas que a gente responde pela prática das ciências, é pela prática cotidiana, né? São a priori, isto é, elas exigem respostas que não podem depender da experiência. Quando uma pergunta filosófica é respondida pela experiência, ela deixa de ser uma pergunta filosófica, né? A gente vai ver isso logo em seguida. Finalmente, uma outra característica, não são todos que colocam isso, mas eu acho importante colocar, perguntas filosóficas são abstratas, né? Aquele exemplo do tempo é um caso desse. Eu não quero saber quanto tempo se passou desde que eu tomei o meu café da manhã, mas eu quero saber o que é o tempo. Eu não quero saber se é verdade, né, que flores são bonitas, mas eu quero saber o que é a beleza, né? Nesse sentido, as perguntas não dizem respeito a objetos concretos, né, esta flor, o tempo que se passou, mas dizem respeito a, se vocês quiserem, objetos abstratos. Eu acredito que existem objetos abstratos, porque eu estudo filosofia da matemática e fui levado a isso pela filosofia da matemática, nem todo mundo concorda com isso, então algumas pessoas que não advogam a existência de objetos abstratos vão dizer que a filosofia não é abstrata porque não há nada abstrato a ser estudado. Conceitos são um bom candidato a objetos abstratos, beleza, justiça, verdade, ou número 4, ou conjunto infinito e assim por diante, né? Nesse sentido, a filosofia trata de
as perguntas filosóficas são abstratas, além de universais, gerais, além de a priori, isto é, independentes da experiência. Só para vocês já saberem, né? Dependendo da experiência, significa então que quando uma pergunta é respondida pela prática, por observação, por exemplo, ela não é filosófica, né? Saber quantos dentes há na boca de uma pessoa envolve observação, abrir a boca de alguém e olhar, e não envolve você sentar na cadeira e tentar descobrir quantos dentes a pessoa tem, né? Diz a lenda que Aristóteles errou a contagem, achava que os homens tinham tantos dentes, e na verdade são 32, se eu não me engano, né? Porque supostamente ele nunca foi lá para observar, mas ficou na cadeira dele, né, imaginando, né, a priori. Obviamente essa história provavelmente é falsa, né, mas enfim, ela reflete, né, a diferença entre o a priori e o a posteriori, o empírico, aquilo que vem da experiência. Bom, vamos lá. Além dessas características dos problemas filosóficos, para entender o que é um problema filosófico, é bom a gente caracterizar o tipo de resposta que a gente pode aceitar para um problema filosófico. As respostas aos problemas filosóficos não são daquele tipo que eu mostrei antes, subjetivas, contextuais, né, que admitem várias possibilidades diferentes e assim por diante. Ao contrário, as respostas a perguntas filosóficas têm duas características. Elas são exaustivas, primeiro, e elas são excludentes, segundo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Exaustivo ou exaurir é você esgotar todas as possibilidades, né? Se você quer saber se os ovos de uma caixa tão bom, né? Tão bons, você quebra todos eles, olha, né? Você já examinou todos, você exauriu as possibilidades daquela caixa, a tua investigação sobre a qualidade dos ovos daquela caixa foi exaustiva. Você não deixou nenhum ovo de fora, né? Não tem um ovo fora da caixa esperando para ser investigado. E ela é excludente, ou seja, quando você diz uma coisa, dá uma resposta, isso significa que as outras respostas concorrentes estão excluídas imediatamente da mesa. Quando eu digo que são 7 horas, por exemplo, isso não exclui que daqui a uma hora possa ser 8 horas. Mas quando eu digo, por exemplo, que Deus existe, isso exclui que Deus não exista, né? Então, por que elas são exaustivas? Porque, justamente, as perguntas filosóficas são universais, a priori e abstratas, ou seja, elas são as mais gerais possíveis. Portanto, uma resposta à pergunta filosófica, idealmente, tem que abranger a totalidade da classe, o universo inteiro do conceito que está sendo examinado. Se eu me pergunto o que é a beleza, a resposta sobre o que é a beleza tem que ser uma resposta que vale para todos os casos de beleza. Eu não posso dizer que ela vale para 99,99% dos casos, mas tem 1% que não entre. Mas mesmo assim está bom, porque na maior parte das vezes ela funciona. Não, ela tem que ser justamente exaustiva, né, que é a contraparte da pergunta ser universal. Se a pergunta é universal, a resposta é exaustiva, né? Então, se eu pergunto o que é o tempo, eu respondo o tempo é tal coisa, e isso me diz o que é a totalidade do tempo, todos os tempos, né? Os tempos particulares da minha experiência que eu pego, eles entram nessa ideia de tempo. O tempo decorrido desde a criação do mundo entra nessa minha resposta à ideia de tempo, tá? Além disso, perguntas filosóficas exigem respostas que são excludentes, ou seja, quando eu digo uma, eu excluo as outras, tá? Se eu digo, por exemplo, que o tempo é real, isso exclui que o tempo seja subjetivo, tá certo? Vamos pegar um exemplo simples para vocês entenderem. Uma pergunta filosófica clássica, né, tem a ver com a existência de Deus. Embora a pergunta seja muito mais complicada do que parece, porque os dois conceitos que estão aí envolvidos, né, existência e Deus, são provavelmente os conceitos mais complicados da história da filosofia, pelo menos bons candidatos, né? Mas então, quando eu pergunto Deus existe, e respondo isso através da filosofia, isto é, universalmente, abstratamente e a priori, as respostas possíveis são basicamente 3. Ou eu digo que Deus existe, por tal e tal razão, pego lá 5 vias Tomás de Aquino, ou digo que Deus não existe, por tal e tal razão. Pego o naturalismo meteorológico, pego o naturalismo, né, ontológico dos contemporâneos, tiro Deus. Bom, ou digo que não dá para saber, né? Adotam uma forma de ceticismo local, global, moderado, enfim, digo, olha, não dá para saber. Sou um agnóstico em relação a Deus. Bom, essas 3 perguntas, basicamente, vejam só. Essas 3 respostas, perdão, a pergunta Deus existe. Primeiro, elas são exaustivas. Não parece haver outra possibilidade além dessas 3, né? Deus existe, mas eu não posso conhecer 100%. Não faz sentido. Então ou Deus existe, portanto é falso que
Deus não exista, e é também falso que eu não possa saber se Deus existe, porque eu acabei de afirmar que Deus existe, então tenho que me comprometer a mostrar como é que eu cheguei a justificar como é que eu cheguei a essa conclusão. Bom, se eu digo que Deus não existe, isso implica a falsidade das outras duas, né? E se eu digo que não dá para conhecer, então isso implica que eu não posso afirmar nem que Deus existe, nem que Deus não existe, portanto as duas outras respostas podem ser jogadas no lixo, tá? Problemas filosóficos, então existem respostas que são excludentes e exaustivas, né? Eu sei que isso parece abstrato, né, complicado, abstrato no sentido de distante de nós, não no sentido técnico, né, e difícil, né, mas com o passar do curso, à medida que vocês forem trabalhando problemas filosóficos, vocês vão ver que esses problemas filosóficos se encaixam nessa definição, né, saber, por exemplo, se nós somos feitos apenas de matéria, ou de matéria e espírito, ou de alguma outra coisa diferente, exige que a resposta seja válida para todos os seres humanos e exige, né, que a resposta dada exclua as teorias concorrentes, né? Qualquer problema filosófico que vocês pegarem, dá para aplicar essa ferramenta para verificar se trata de um problema filosófico ou não. Agora, o que a filosofia então estuda? Quais são os objetos, né, que ela estuda? Quais são esses problemas? Sobre o que ela formula perguntas na forma de problemas? Minha definição foi aqueles problemas, aquelas perguntas que não são respondidas pelas ciências e pelas demais práticas humanas. Então vamos ver o que são essas duas coisas. Primeiro, ciências, estou usando aqui em sentido muito lato, em sentido muito amplo, basicamente todo e qualquer modo de acessar a realidade, tentar descrever a realidade dentro de uma teoria. Não é uma definição de ciência, tá? Só para vocês saberem do que eu estou falando, né? Isso exclui, então, coisas que não tem a ver com conhecimento, tá? Bom, dizer que a filosofia investiga aquilo que não é respondido pela ciência significa o quê? Significa o seguinte: uma pergunta sobre o universo que pode ser respondida pela observação, por exemplo, qual é a distância daqui até a estrela mais próxima, né? Não é uma pergunta filosófica. Astrônomos vão responder. Uma pergunta matemática, né, por exemplo, quanto é 2 mais 2, ou qual é a raiz quadrada de 325, são perguntas respondidas pelos matemáticos, não pelos filósofos. Quando eu me pergunto como é que os dados genéticos passam de uma geração a outra dentro de uma certa espécie, né, é uma pergunta que biologia responde. Mas considerem o seguinte, né? Nas ciências existem normalmente zonas de fronteira, limites, né, a partir dos quais as perguntas que podem surgir, ou as perguntas que naturalmente surgem para nós seres humanos, caem fora do domínio dessa ciência. Se eu falo que a vida se multiplica, se reproduz através da duplicação e replicação do DNA, blá blá blá, isso dá uma explicação, isso não vai responder a uma pergunta filosófica que é, por exemplo, qual a natureza da vida? O que é a vida? O que faz com que certos seres em todo o universo sejam totalmente diferentes, caem em uma categoria totalmente diferente que o resto do universo? O que é a vida? O que é esse processo? Enfim. Uma outra pergunta filosófica, né? Quando eu digo, bom, o universo, tal como conhecemos, surgiu no Big Bang há 13 bilhões, 700 milhões de anos atrás, com uma grande explosão. Grande explosão não é uma palavra muito adequada, mas enfim, um grande evento, né? A partir do qual se formaram formaram as estrelas, a matéria, tal como a gente conhece, todos os elementos químicos, blá blá blá, né? E aí foi assim, nos primeiros 3 segundos, bom, essa descrição toda. Mas aí alguém que é chato, né, pode se perguntar, bom, o que existia antes do Big Bang? É uma pergunta mal formulada, aliás, né? Mas tudo bem. É uma pergunta que as pessoas se fazem, ela é legítima, né? O que existia antes do Big Bang, né? Ou se o tempo e o espaço surgiu com o Big Bang, o que estava acontecendo antes, né? O que havia, como é que podia não haver nada e esse por aqui estava fora do espaço do tempo e esse nada explodia, né? O que explodiu? Esse tipo de perguntas são perguntas que a física, embora ela possa até se aventurar por isso, né, não vai responder. E quando os físicos se aventuram por isso, eles estão fazendo filosofia e não física, né, muitas vezes, né? Bom, apesar do que eles acham. Bom, outro tipo de resposta que a gente dá a problemas filosóficos vem da prática humana, né? A problemas vem da prática humana. As práticas humanas, aquilo que eu chamo de prática humana aqui,
Não é toda a prática, né? Por exemplo, jogar futebol ou cozinhar, mas sim práticas envolvidas em áreas que envolvem conhecimento, em domínios que envolvem conhecimento que não são exatamente ciência, né? Por exemplo, direito ou medicina, né? O direito é uma prática humana, envolve verdade, envolve conhecimento, envolve validade, mas não é uma ciência no mesmo sentido que a física e a química são ciências. Mas o direito responde uma série de perguntas. Se o sujeito deixou de me pagar, como é que eu faço para reaver o meu dinheiro? Se o sujeito matou o outro, dadas tais circunstâncias, qual é a pena, por exemplo, do direito brasileiro, que pode ser aplicada a ele? Então, o direito responde uma série de problemas. O sujeito matou, vai ficar 10 anos na cadeia. Agora, imagine esse caso que eu acabei de dar. Eu não quero saber, às vezes, qual é a pena que foi aplicada a ele ou qual é a pena que o direito brasileiro prevê para o homicídio, né? Mas eu quero me perguntar se essa pena é justa, né? Todos os dias a gente vê casos de pessoas que matam outras e que recebem penas mínimas, enquanto outros, em circunstâncias parecidas, recebem penas muito maiores, né? Ou uma pessoa atropela a outra, se ela é uma desconhecida que não tem dinheiro para pagar um advogado, ela vai passar muitos anos na cadeia. Quando é filha de um político, filho de um político famoso, um deputado, algo assim, né? Uma situação hipotética, vai receber uma pena muito menor, não vai passar um dia sequer na cadeia, por exemplo. Eu te pergunto, bom, será que isso é justo? Quando eu me pergunto se isso é justo, eu estou me perguntando sobre a justiça. E a justiça não é um conceito que possa ser... A pergunta sobre a justiça, sobre a natureza da justiça, não é uma pergunta que pode ser respondida pelo direito. Ela exige, mesmo que seja feita por advogados, uma reflexão que é de natureza diferente, que é de natureza filosófica, que vai além daquilo que o direito positivo dita como prática. A medicina, outro exemplo. A medicina cuida de pacientes, investiga doenças, né? Mas ela, pelo menos no seu aspecto de pesquisa, ela é científica, mas na sua prática cotidiana ela não é exatamente uma ciência, porque ela envolve uma série de habilidades, de competências, né, que não são redutíveis a meras fórmulas matemáticas, leis naturais e assim por diante, né? Você aprender a tratar de um paciente, aprender a reconhecer uma doença, envolve habilidades que não são meramente gerais, abstratas, universais, mas que são concretas, né, que vêm no dia a dia. Então, por exemplo, a medicina é capaz de nos dizer, né, se um paciente em situação terminal vai sobreviver ou não se forem desligados os aparelhos, né, ou qual é o sofrimento, a dor que ele está tendo. Quando eu me pergunto, né, é uma questão ética, essa é uma pergunta ética, um problema ético, se eu devo, por exemplo, dada uma vontade prévia enunciada pelo paciente, né, desligar os aparelhos para evitar que ele sofra mais, a sua vida se prolongue mais do que ele desejava. Se eu me pergunto então se, por exemplo, é correto ou não a eutanásia, essa é uma pergunta filosófica, porque é uma pergunta que a mera prática da medicina não me responde. O médico é capaz de me dizer o que vai acontecer, o que aconteceu com pacientes na mesma situação, e assim por diante. A família é capaz de me dizer o que ela está passando, qual era a vontade do paciente, e assim por diante. Mas saber se isso é certo ou se isso é errado, se devemos ou não devemos fazer isso, é uma pergunta filosófica, uma pergunta que a gente não responde pela investigação empírica, pela observação, nem pela prática usual, tá certo? Então, toda e qualquer, tanto ciência quanto prática humana, tem um certo limite, tem uma certa fronteira na qual ela chega e onde, então, ela não é mais capaz de dar respostas. E aí surgem as respostas filosóficas. Aí surge o domínio da filosofia. Vamos fazer assim agora. Eu vou terminar esse vídeo aqui, tá? Porque está ficando longo, ficou meio mais longo do que eu imaginava, já está com quase meia hora, né? E eu vou agora, então, pegar alguns exemplos históricos para tentar fazer vocês entenderem isso um pouco melhor. Em seguida, voltamos então ao nosso tema inicial, que é saber, bom, isso, então, já que a filosofia investiga isso, os argumentos, por que a lógica é importante para isso. Tá ok, gente? Então tá. Obrigado. Acompanhem a próxima, peçam os slides, aqueles que não têm, tá? Estão lá no Moodle e já já continuo.